A gente só lembrar que qualquer pergunta, qualquer dúvida ou qualquer comentário, vocês podem colocar no chat, ou pode abrir o microfone, tá? E se colocar no chat, eu posso ler enquanto ele estiver apresentando. Mas fique à vontade para fazer perguntas, para interagir também. Vai lá, Kézia. Tá, então, como foi falado, esse é o nosso tema: impactos da pandemia no comportamento psicológico e ocupacional dos seres humanos. Ele foi feito durante muitos meses para até ficar pronto. E ele tem duas partes. Ele tem a parte escrita, que é a que a gente vai apresentar hoje, e ele tem uma parte em vídeo também, que a gente não trouxe porque ele meio que apresenta várias partes que tem aqui também escrito. Então, a introdução, a gente dividiu ela na origem da pandemia da Covid, o que é pandemia, outras pandemias que o mundo já teve, tipos de confinamento e coisas assim. Então, a origem do coronavírus, como a gente conhece ele agora, foi em dezembro de 2019, em Wuhan, na China. Mas só foi documentado mesmo, só foi registrado como um vírus perigoso que estava rolando em humanos em fevereiro de 2020 já, que também já foi identificado em meados assim de fevereiro e março, os primeiros casos no Brasil. E então, em 11 de março de 2020, a OMS decretou uma pandemia global. Qual que é a diferença de uma pandemia, epidemia e endemia? A pandemia, vou começar pela epidemia. A epidemia é quando há um surto de uma doença em um certo local e esse surto atinge várias pessoas. Então, tem muita gente com essa doença ao mesmo tempo nesse local. A pandemia é essa doença em uma escala global. Então, o mundo todo enfrenta essa doença ao mesmo tempo. E a endemia são aquelas doenças que de tempos em tempos afetam um certo local, um único local. É endêmica de um lugar, igual a dengue, de tempos em tempos afeta o Brasil. Outras pandemias que teve no mundo foi a varíola, a peste negra, a gripe espanhola. Todas elas dizimaram pessoas e duraram muito tempo. A gripe espanhola foi a mais recente, foi meados da Primeira Guerra Mundial. E os tipos de confinamento que tem? Então, para lidar com o vírus, a gente sabe que teve que haver um isolamento das pessoas. Então, qual que é a diferença? O distanciamento é aquilo que a gente faz quando vai ao mercado, quando sai nos lugares. Então, é uma pessoa não se aproximar muito da outra. O confinamento, que é o que a gente chama de lockdown, é aquilo da gente ficar dentro de casa e só sair para coisas necessárias. A quarentena é quando uma pessoa está suspeita de estar com a doença e aí ela fica na casa dela esperando sair o resultado. E o isolamento total é quando a pessoa já foi confirmada com a doença e assim ela não pode entrar em contato com nenhuma outra pessoa para não passar. A segunda parte do trabalho, a gente montou mais informações sobre o vírus. Então, dividimos entre a bioquímica, o contágio, a detecção e a atuação, só que não vamos focar muito nisso porque ainda não é o tema. Então, a bioquímica, a gente sabe, aqui acho que todo mundo já está careca de saber, que é da família Coronaviridae, e ele se caracteriza por ter as proteínas spike, que é tipo aqueles chifrinhos que tem no vírus. O contágio é por exposição a gotículas de saliva, tosse e espirro, então é por isso que a gente tem que usar máscara e outros equipamentos de proteção, as EPIs. A detecção pode ser feita por coleta de secreção no nariz, é aquele exame que pega o algodão e coloca no nariz até pegar a secreção e fazer análise, ou o exame de sangue, que é o teste rápido, que daí não é feita pela detecção do vírus, é feita pela detecção dos anticorpos
que a pessoa tem. E a atuação, quais são os sintomas do vírus comumente conhecidos? É febre, tosse, fadiga, dor de cabeça, perda do paladar e outros. Para falar dos efeitos psicológicos, a gente separou entre crianças e adolescentes, adultos, idosos, classes sociais e gênero. Os efeitos psicológicos que mais que mais foram registrados foi ansiedade, depressão, estresse, medo, angústia, tédio. Tudo isso aí teve um aumento. Isso foi registrado em todo mundo. Não tem separação em grupo específica nesses sintomas. E uma coisa que foi analisada foi o aumento na busca por atendimento psicológico. Então, em 2019, nas alturas do ano assim que mais tinha pesquisa por atendimento psicológico, geralmente em meados de setembro, quando tem o Setembro Amarelo, era 11% das pesquisas. Em 2020, em março, que foi o pico da pesquisa por atendimento psicológico, teve uma pesquisa de 88%, 8 vezes maior. E um problema que foi detectado entre os psicólogos em geral foi a falta de treinamento para atendimentos online. Então, tiveram que reaprender também como que faz isso, como que você pode atender um paciente sem você estar vendo ele pessoalmente, sem você poder estar vendo sinais de comportamento, os sinais corporais da pessoa e tal. As crianças, os problemas que causaram até aqueles até ansiedade, depressão, falta de atenção. Então, a criança, ela fica lá com os pais geralmente trabalhando em home office, tem crianças que são sozinhas, que não têm irmãos, então, essas crianças enfrentaram a falta de atenção, perda de contato com outras crianças, então, você não vai à escola, você não vê seus amiguinhos. E nessa fase, é imprescindível que a criança tenha contato com outras crianças, porque é exatamente a idade onde elas estão aprendendo a conviver em sociedade. E a dificuldade de aprendizagem, porque no EAD as crianças enfrentaram muito isso de ter aulas online e muitas vezes não aprender muito bem, e daí tem que recorrer à ajuda dos pais, e os pais também estão super ocupados fazendo home office, e dessas crianças ficam meio que solitárias, se sentem abandonadas. Os adolescentes ficaram com aquele tédio, porque não pode sair, não pode fazer mais nada fora de casa, também não pode ir encontrar com outros adolescentes fora de casa, então começou a haver mais exposição à internet. Essa exposição à internet, ela é perigosa de vários modos, não é só a distração, é a exposição mesmo. Então, ficam expostos a golpistas na internet, ficam expostos a muita coisa. Um aplicativo que está sendo muito usado por adolescentes agora é o TikTok. Então, recentemente, faz poucas semanas, teve o caso de um garoto de 16 anos que ele cometeu suicídio, e muita coisa que aconteceu até ele chegar a esse ponto foi quando ele estava na internet e recebia comentários negativos. E outra coisa que foi detectada entre adolescentes foi os challenges online. Então, foi comum a gente ver aí adolescente fazendo aqueles desafios de álcool em gel, lamber tampa de privada. Foi uns negócios assim estranhos que surgiram com a pandemia. Os adultos, eles passaram a desenvolver hábitos compulsivos. Então, a cada 5 minutos está passando álcool em gel, chega de casa, toma banho de álcool e começa a lavar tudo. Desenvolveram também um medo do desemprego. O desemprego já estava alto antes, com a pandemia aumentou, a gente sabe que aumentou, e daí os adultos passaram a ter um medo do desemprego, porque como que você sobrevive a uma pandemia onde tudo está ficando cada vez mais caro sem ter um emprego? E com isso também passaram a consumir mais álcool e tabaco, até mesmo pessoas que não consumiam antes, teve gente que começou a consumir para sobreviver à pandemia e manter um pouco da saúde mental.
Dos idosos, já começa que eles eram, até então, eles eram o principal grupo de risco. Então, só isso já faz os idosos ficaram com um medo tremendo, uma ansiedade tremenda. Outra coisa é que muitos idosos têm necessidade de serem cuidados, então eles precisam de cuidadores, eles precisam da família, e com a pandemia, quando você não pode ir visitar os idosos, eles começaram a sofrer solidão e abandono. Não só eles, como também crianças, adolescentes, outros adultos, tiveram o risco também de sofrer violência doméstica, porque você fica preso na casa com alguém que está cuidando de você e nem sempre essa pessoa, não posso nem falar que não vai ter paciência, mas às vezes essa pessoa pode ser o seu agressor e você está preso na casa com ela. E teve casos também de idosos em clínicas que foram, que sofreram violência por cuidadores. E daí, com tudo isso, ainda tem a dificuldade com a tecnologia, que os outros grupos têm um pouco mais de facilidade de lidar com a tecnologia, de mandar uma mensagem, ligar uma videochamada, mas isso é uma dificuldade encontrada entre os idosos. Agora, separando as classes sociais, a gente sabe que as pessoas mais ricas têm opções de lazer na casa, elas podem ter piscina, pode ter academia dentro de casa. Agora, quando a situação é inversa nas classes sociais mais baixas, nas pessoas vulneráveis socioeconomicamente, tem muito mais preocupação. Tem a preocupação financeira, que a gente viu que está ficando tudo caro. Teve pesquisas falando agora, tem manchetes falando agora que as pessoas começaram a comprar ossos de boi para fazer sopa, porque está faltando comida, está faltando dinheiro para comprar comida. Outra dificuldade das pessoas de classes sociais mais vulneráveis é o acesso à saúde e o saneamento básico. Então, tem pessoas que não recebem água encanada na casa. Saiu uma matéria em 2020 do G1 falando que são cerca de 6 milhões, 6,1 milhões de casas que não recebem água encanada. Tem também o caso das moradias superlotadas, então você, em uma época que você não pode ficar perto das pessoas, você tá com a casa lotada, tem uma pessoa a cada canto que você olhe. Olhando para os grupos étnicos, no caso dos indígenas, quilombolas, eles são mais suscetíveis a epidemias, porque eles são um pouco mais isolados, eles também ficam com uma dificuldade de acesso não só a informações, como também a saúde. A gente sabe que tem indígenas que ficam no meio da Amazônia e leva dias para chegar até uma cidade onde possam receber o cuidado. Então, teve todo esse problema também com grupos étnicos. E as mulheres, elas passaram a enfrentar uma jornada tripla. Então, home office, cuidar da casa, cuidar dos filhos, é muita coisa para fazer. E também houve um aumento de violência doméstica, aquela mesma coisa dos idosos. Às vezes você pode estar preso em casa com seu agressor. Falando agora dos efeitos ocupacionais, a gente dividiu entre efeitos que aconteceu entre os profissionais da saúde, profissionais da educação, e para falar um pouco das condições de trabalho e renda. Na sociedade em geral, os efeitos ocupacionais foram aqueles mesmos: higienização constante, uso de máscaras, parar de cumprimentar as pessoas assim tão próximo na rua. Houve também um aumento do sedentarismo, as pessoas não conseguem mais fazer exercício tão facilmente quando você não tem um local para fazer sem poder sair de casa. Entre os profissionais da saúde, houve um excesso de trabalho, tanto que muitos começaram a desenvolver a síndrome de burnout, que é quando você trabalha demais. Por que esse excesso de trabalho? Porque estava um momento de crise e eles eram essenciais para conter essa crise. E porque quando os profissionais de saúde também começaram a falecer, começaram a pegar o vírus, precisava de uma demanda muito alta de profissionais e nem sempre tinha. Então,
é muito trabalho mesmo. E outra coisa que eles enfrentaram é tiveram que se afastar de familiares e amigos, porque se você está na linha de frente todo dia, você não pode correr o risco de passar isso para quem convive com você. Os profissionais da educação tiveram aquele problema de adaptação ao ensino remoto. Então, tiveram que aprender como utilizar as ferramentas digitais para ensinar, sendo que o EAD é diferente do que a gente está vivendo agora, desse ensino remoto, porque o EAD é todo preparado, todos os profissionais têm uma capacitação para ensinar virtualmente, e agora no ensino remoto não. É você praticamente tá passando uma aula que seria para o presencial, você está passando ela online. E não só os profissionais, como também os estudantes tiveram que se adaptar para aprender como fazer a estudar online. E outro problema que também essa classe enfrentou foi como você fazer para ter contato com quem não tem internet. Como essa pessoa que tem dificuldade de acesso vai conseguir ter acesso à aula. E, bom, nas condições de trabalho e renda, a gente viu um grande índice de desemprego, não só de hoje, a gente está enfrentando esse índice crescendo cada vez mais desde meados de 2015, até antes, na verdade. Com o desemprego, as pessoas tiveram que buscar alternativas para ganhar dinheiro, então a gente pode ver que aumentou muito o número de pequenos empreendedores que estão fazendo bolo de pote na casa para vender, fazendo brigadeiro para vender, e teve meio que uma uberização do trabalho, que seria, esse termo é novo, ele seria o quê? Seria esses aplicativos que surgiram, que você trabalha para o aplicativo, só que você recebe uma porcentagem daquilo que você trabalhou. Essa uberização do trabalho, ela está aumentando cada vez mais a quantidade de pessoas que trabalham por essas plataformas, só que a comissão que essas pessoas ganham não aumentou, então continua tendo essa crise nesse setor. E, além de tudo isso, ainda está tendo a crise econômica, que a gente está vendo aí cada vez mais aumentando as coisas, gás passando R$ 100, gasolina passando R$ 7. No mercado, então, o 5 quilos de arroz chegou a 30, passou de 30, na verdade, em alguns lugares. E agora das considerações finais, né? Vamos falar da influência das políticas de saúde e poder público nas formas de contenção da pandemia do Covid. Bom, então, o SUS ele foi essencial para a contenção. Ele evitou que a crise fosse maior, porque a gente viu que UTI ficou lotada com a quantidade de gente que pegou a doença. O sistema privado não daria conta e as pessoas também não teriam como pagar. A quantidade de testes que o sistema público fez, se a gente for comparar com lugares que não têm um sistema público de saúde, foi muito maior. Esses lugares podem ter tido uma pandemia que a gente nem vai saber o quão grande foi, porque eles não fizeram testes, porque as pessoas não tinham dinheiro para pagar. Dentro disso tudo, estava tendo uma instabilidade política, então não tinha uma liderança que dialogasse diretamente com a população falando da pandemia, porque estava em conflito governo federal, governo estadual, presidente contra governadores, e daí as pessoas não tinham uma liderança única para seguir. Ao contrário de outros lugares que o federal e o estadual se uniram para lidar, aqui não. Aqui os próprios governadores podiam tomar decisões próprias, então não teve uma liderança. E dentro disso tudo ainda estava tendo a instabilidade econômica, então alta taxa de desemprego e inflação. E com isso a gente pôde ver também, além da pandemia, a gente viu, aumentou o número de pedidos de ajuda, muita gente na internet pedindo ajuda para comprar comida. Houve venda começou a vender até fragmento de arroz e de feijão,
para as pessoas poder comer, porque a demanda está muito alta e a comida não está ficando no Brasil, ela está sendo exportada. Então é isso, gente. Obrigada. Legal, Kézia, parabéns. Ótima apresentação. O pessoal que estava aqui no começo caíram porque a internet estava ruim, daí eles começaram a mandar mensagem no meu WhatsApp falando que não estava conseguindo voltar. Porque a internet hoje de todo mundo tá bem, bem complicada, né? Tá, realmente, tá chegando chuva e fica desse jeito. Sim. Só ficou na Liane aqui. As outras caíram. Mas é isso, gente. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Boa tarde, boa tarde aí. Boa noite, João. Viu que o João chegou aí depois. Vai lá, João. Ítalo, boa noite, pessoal. Será que as meninas que caíram, será que a gente não consegue colocá-las de volta para debater um pouco? Então, elas mandaram mensagem para mim aqui no WhatsApp, falaram que a internet tá muito ruim, não tá conseguindo nem acessar a sala. Eu não sei se elas vão conseguir voltar. Ah, entendi. Pensei que era pela questão de aceitar na sala mesmo. Ah, não, não. É por Entendi. questão de internet mesmo, né? Acho que. Eu não sei de onde que elas são, acho que são aqui da região mesmo, né? E tá chovendo, ventando bastante. Talvez seja isso que deixa a internet um pouco mais instável, né? Ai, que pena. Ah, mas não tem problema, depois a gente conversa com elas. Mas desculpa pelo atraso, acabei perdendo o comecinho, acho. Mas eu queria parabenizar. Eu acho que o trabalho de vocês foi uma leitura muito interessante, assim, de tudo que aconteceu e de tudo que ainda está acontecendo, né? E eu estava ansioso, assim, por esse encontro, porque juntamente com os aspectos ambientais, acho que isso que aflige o nosso psicológico, né, nosso comportamento da pandemia, é, a gente sofre todo dia, só que às vezes não para refletir, né, o quanto isso afeta a gente, né? Mas achei muito bacana o trabalho de vocês. E me tocou muito essa parte dos indígenas, porque principalmente a população idosa, já é ruim você perder o ancião ou a anciã da sua família, né? Enfim, mas para os povos tradicionais tem um significado ainda mais forte pela cultura oral, né? Por eles serem verdadeiras bibliotecas de saberes milenares, né? Então, quando eles morrem, é como se estivesse morrendo uma parte, né, cultural super importante daquele povo, né? E acho que tudo que a gente vive hoje também, o que dá desgosto é que podia estar sendo evitado, né? A gente podia estar lidando muito melhor com essa situação se a gente tivesse um governo que fizesse alguma coisa. E é bem complicado, né? A gente sabe que nessa época de pandemia as desigualdades são mais reforçadas, né? E ver o governo fazendo justamente o contrário do que deveria ser feito. Mas eu acho que a gente faz o que está ao nosso alcance, né? A gente discute, tenta fazer o que a gente pode, dia após dia. E eu acho que, assim, de todo esse mal que a pandemia está causando, né? Pelo menos serviu para abrir os olhos de que o governo realmente não dá, né? Acredito que com tudo isso que foi mostrado. João, eu acho que travou sua fala. Ou foi minha internet? Ah, eu tava achando que era minha também. É, Também, acho que travou. Aí, gente, achei não é que era possível essa minha. internet. É de todo mundo tá ruim hoje. Aqui começou a ventar bastante agora, né? Daí balança a antena e talvez pode ser que fique ruim o sinal. O João caiu. Não, mas isso que o João falou é bem interessante mesmo, né? Teve Sim, países que conseguiram lidar bem com a pandemia, né? A Nova Zelândia, por exemplo, você viu o exemplo que
que eles deram, né? Conseguiram lidar muito bem com a pandemia. Voltou. Eu não sei até que parte eu fui ouvido, gente. A internet não tá boa pra ninguém. Não tá fácil pra ninguém. Tá difícil. Mas não sei, acabei continuando falando aqui, mas eu não sei o quanto vocês me ouviram. Ficou cortado ou parou muito no comecinho? Não, parou em uma certa parte. Você estava falando sobre os povos tradicionais, de estar morrendo gente indígena e tal. Ah, sim. Ah, justamente isso, né? Que os anciões e as anciãs desses povos tradicionais, dos indígenas, representam uma parte da cultura deles, né? Porque como é a oralidade que marca a transferência do saber, se eles morrem, se perde muito, né? Do ponto de vista de hábitos, do saber daquela população, né? Então é muito triste. E ver que o governo federal não faz nada, mas eu acho que tudo isso serve para a gente abrir o olho para conseguir construir um amanhã melhor, né? Falam que épocas de pandemia, épocas de crise aceleram algo que já ia acontecer, né? Então acredito muito que seja isso. A gente vê muitas coisas em caricatura, né, nessa época de pandemia, tudo maior do que já acontecia antes, né? E tendo uma visão mais otimista, acho que isso serve para a gente começar a mudar as coisas, né? Começar a lutar dia após dia para construir um amanhã diferente. Mas, gente, parabéns pelo trabalho, eu gostei bastante. E queria saber, não sei se o Jailson também é do grupo, mas como foi para vocês fazer o trabalho assim da pandemia durante a pandemia? Você quer falar, Jai? Ou eu falo? Nós dois falamos, né? Nós dois somos do grupo, mas eu falo aqui primeiro. Nossa, que para mim foi. Eu escolhi esse tema justamente porque era algo que eu estava vivenciando. Então, quando foi para a escolha do tema, assim, eu falei, aspectos psicológicos e ocupacionais, muito bacana. Eu fui pro lado bem humanas das integradoras, das propostas de tema, porque acho que a gente escreveu se identificando, sabe? A gente foi pesquisar com calma para também até entender o que estava acontecendo ao nosso redor e mudou, pelo menos para mim, mudou minha perspectiva muito, porque a gente foi escrevendo se identificando, né? A gente tem familiares, a gente tem pessoas que estão trabalhando, a gente tem essa preocupação também com a faculdade e com as coisas à nossa volta. Então, para mim, foi muito legal escrever, para refletir também, justamente como o João falou, que muda a perspectiva e a gente começa a enxergar com outros olhos o que está acontecendo em governo, o que está acontecendo de gestão pública, e foi muito bacana por esse lado da gente mudar nosso modo de vista, né? Para como a pandemia está afetando para além dos nossos olhos também, os indígenas, como está afetando as pessoas mais pobres, eu esqueci a palavra, mais vulneráveis, mais vulneráveis, então ajudou muito, ajudou muito. Foi muito legal escrever sobre esse tema, principalmente com um grupo, né, que todo mundo estava bem empenhado em escrever sobre isso, foi muito bacana. Agora pode falar, Kézia, se você quiser. É exatamente isso que você falou, a gente escolheu o tema, não sei as meninas, porque elas não puderam vir, mas eu também escolhi o tema porque eu pensei, nossa, eu acho que isso aqui vai ser bom de falar, porque é o que a gente está vivendo agora. E uma coisa que eu notei enquanto a gente estava escrevendo é que, com o passar do tempo, a gente ia escrevendo de maneira diferente. Então, no fim do ano, quando tudo estava um pouco mais calmo, estava dando aquela sensação de que a pandemia estava acabando, a gente estava escrevendo com um pouco mais de humor, a gente tinha mais empenho para fazer análises críticas, a gente escrevia já pensando no vídeo, como seria, a gente estava fazendo projetos para um vídeo bem humorado. E aí, quando chegou março, quando foi passando o tempo e estava tendo aqueles recordes de mortes, a gente pegou um tom totalmente triste. Para a produção do vídeo mesmo,
a gente estava num tom de criticar o que estava acontecendo, das pessoas estarem passando fome, e ao mesmo tempo muito triste pelo número de mortes. Então, com o passar dos meses, a gente viu essas mudanças. Eu achei muito interessante isso. E no começo também, eu não coloquei nos slides, mas a gente fez uma pesquisa e colocou o que as pessoas estavam sentindo naquele momento. E no nível de estresse, as pessoas que colocaram excessivo foi 23% da pesquisa, de 0 a 10. 23% respondeu que estava excessivo. E daí mais 14% colocou como 9, 8, no 8 foi 16%, e pouquíssimas pessoas foram colocando 1, 2, 3. Nível de ansiedade também, mais de 20% estava respondendo como excessivo. Então, todo mundo estava sentindo isso, só que era tanto estresse ao mesmo tempo que às vezes a gente passou a normalizar. Só depois, quando realmente teve algo muito grave, que a gente começou a realmente ficar triste com isso, começou a deixar as coisas nos afetar. É realmente assim, depois de tanto tempo de pandemia, né? 2 anos já, quem conseguir sair com a saúde mental intacta, né? Muito sortudo, porque é, todo mundo tá de alguma forma assim sendo afetado, né? E, e também, você estava falando um pouco antes sobre classes sociais, a gente viu como que essa pandemia escancarou, né, a desigualdade social no Brasil. Como a gente, antes que parece que, né, é uma coisa que não era muito falada, não era muito percebida, assim, entre aspas, né? Mas agora foi escancarado, né? A gente vê isso principalmente na parte de educação, onde vários alunos não têm acesso à internet para poder fazer as aulas, né? Então, como falaram, né? Abrir os olhos da população. Sim, a gente vê que o acesso à internet, ele é uma coisa assim que às vezes a gente vê como uma coisa tão normal, que todo mundo tem acesso, aí sai aquelas notícias de estudante em cima de árvore, tentando assistir a aula remota, estudante indo para padaria, indo para algum outro lugar para poder assistir a aula. É uns negócios que a gente não para tanto para pensar em épocas normais, que tem gente que não tem acesso mesmo. Sim, realmente. Eu lembro uma notícia, eu acho que é até um desses que você citou, de um menino que ele ia na padaria pegar o Wi-Fi da padaria para poder assistir às aulas, né? Então, assim, é uma coisa que antes da pandemia a gente nem percebia, né? O quanto que havia essa desigualdade, né? De o pessoal não ter tanto acesso à internet assim como a gente pensava antes. Nossa, pessoal, com certeza. Eu acho que se a gente for partir para a educação, a gente pode fazer um encontro novamente, totalmente à parte, ficar discutindo só sobre isso, porque também do ponto de vista pedagógico mesmo, né? A educação, o processo de ensino-aprendizagem é uma coisa muito humana para você resumir a uma relação pessoa-máquina, né? Então, a gente aprende muito através da interação, aprende muito conversando com o outro, né? A partir de experiências, né? Principalmente no nosso campus, para quem não teve a oportunidade de estudar, né? Enfim, no cursinho também dos educandos, das educandas que não tiveram a oportunidade de estar no presencial, de um espaço que você se sente acolhido, que você aprende também nos corredores, enfim. Eu acho que todas essas relações também que você perde é muito triste, né? Mas, assim, eu sempre tento manter o que chamam de otimismo operacional, né? Que é quando tudo tá ruim, mas se você não ter razões para acreditar, você estagna e acaba ficando pior ainda, né? Então, pensar que tudo isso acaba deixando a gente mais forte, né? Fortalecendo a gente, ensinando a gente a valorizar para que quando tudo isso passar, a gente siga mais unido e resolva algumas coisas, né? Que já eram problemas antes.
Nossa, sim. Eu acredito que depois de toda essa crise, aquele estereótipo que as pessoas tinham de psicólogo, de psiquiatra, vai diminuir bastante. Porque eu não sei, eu tô sentindo que as crianças, quando saírem dessa pandemia, elas vão precisar crescer tendo acompanhamento. Porque foi um período traumático para quem é criança. Pelas crianças que eu tenho contato, eu vejo que elas têm medo de muita coisa, elas ficam assustadas com o que está acontecendo e a mídia às vezes alarma demais em horários que tem criança assistindo, porque as crianças estão em casa, elas vão assistir de algum jeito. Mas com certeza. Esse impacto, principalmente na primeira infância das crianças, é absurdo, né? Não tem como colocar uma criança de 5 anos na frente do computador, é impossível. E se tem, perde muito do que é ser criança, né? Sim, e aí também entra aquele papel dos pais, né? Por exemplo, os pais também têm que ser professores, porque a criança na casa, se for criança muito pequena que não sabe muito mexer assim, em tecnologia, os pais têm que estar lá para ajudar a fazer essa tarefa de casa, né? Então, é, os pais, assim, principalmente as mães, né? Além de ter home office, ter o trabalho de casa, cuidar dos filhos, né? Ainda tem que ser professora dos filhos, né? Isso acaba sobrecarregando demais, eu acho. Nossa, aí você tocou num ponto muito interessante, porque isso escancara as desigualdades sociais que a gente tem na educação. Porque se você pega uma família bem estruturada, que tem condição de ter alguém em casa dando apoio para a criança, que tem pais letrados que pelo menos terminaram o ensino médio, é uma situação que a criança vai ter. Agora, se você for ver uma grande maioria que a população se encontra, que os pais, por exemplo, não são letrados, a criança não vai ter condição de estar aprendendo, né? Então é muito complicado. Sim, realmente, e é nessas horas que o pessoal valoriza os professores, né? Porque os professores no Brasil não são valorizados. E é nessa crise que a gente está agora, então, o pessoal está vendo que o trabalho do professor é um trabalho que eles mereciam ganhar muito mais do que ganham, né? Porque é um trabalho muito difícil, né? É, a gente vê vídeos de pais que reclamam de não conseguir ajudar na tarefa de casa dos filhos. É, até memes que a gente vê, né, é, sobre os pais que reclamavam antes dos professores e agora estão implorando para poder voltar às aulas, para poder mandar os filhos para a escola, né, porque eles mesmos não conseguem, né, acompanhar os filhos. Então, nessa crise toda, né, fica bem evidente o papel do professor, né, que, que hoje em dia não é tão valorizado no Brasil. Com certeza, então, valorizar várias coisas, né? O SUS, como já foi dito aqui. Pois é, né, então, tipo, a vacinação em massa que a gente está tendo agora é graças ao SUS, né? Então, a pandemia tá ajudando a gente a valorizar muita coisa que antes no Brasil era totalmente desvalorizado, né? A gente viu aí o país tendo uma crise precisando de oxigênio e porque teve um número muito alto. Só que eu fico imaginando se não tivesse o SUS, o que teria acontecido? Porque de todo jeito, quem entrou lá precisando de oxigênio, precisando de respiradores, saiu sem pagar nada. Em imposto, sim, mas em dinheiro mesmo não pagou nada. Pois é, né? Então, tipo, imagine quantas
quantas pessoas que não foram salvas por isso, né, pelo SUS. Pessoas que não tem plano de saúde, não teria condições de pagar um atendimento particular, né? Então, é uma coisa que tá, tá sendo bem escancarada realmente no Brasil hoje em dia. Aqui em São Paulo, a gente teve aquele sistema, eu não lembro se é CROSS o nome, mas é aquele sistema de transferência de vagas. Ele Sim, é o Cross. então, ele mandava gente para todos os lugares onde tinham vaga. Fico imaginando, imagina só se não tivesse o SUS. O que essas pessoas iam fazer? Como que elas iam saber que tem uma vaga lá em uma outra cidade muito longe e como que essa pessoa ia conseguir pagar, não só para ir até lá, como também a UTI, como que ela ia conseguir pagar para ter essa vaga? Pois é, então, que nem quando teve aquela crise enorme lá em Manaus, né, de falta de oxigênio. As pessoas eram transportadas de avião para outros estados, né. Aqui em Buri, eu lembro também que eles estavam mandando pessoas para Brasilândia. E se eu não me engano, Brasilândia é no Mato Grosso do Sul, né? Será que é isso mesmo, Kézia? Eu estou enganado. Eu não sabia que era no Mato Grosso do Sul, mas é bastante para Brasilândia. Então, porque eu também pesquisei no Google para saber onde fica essa cidade, sabe? E eu só achei uma cidade lá no Mato Grosso do Sul com esse nome. Então, sei lá se era para lá mesmo que eles eram mandados, mas é bem longe, porque aqui na região, pelo menos, eu não conheço nenhuma cidade com esse nome, né? Outra coisa que ficou evidente também foi a sobrecarga dos médicos, né? Que vários médicos varavam à noite em atendimento. Eu lembro, um exemplo aqui de Buri também. Tinha médico que no final do atendimento, já no período da noite, às vezes tinha que entrar numa ambulância com o paciente para ir lá para outra cidade acompanhar o paciente, né? Então, teve essa sobrecarga gigante, né, no sistema de saúde, principalmente dos médicos, que em muitos lugares faltavam médicos também, né? Nossa, sim. É, lá na parte dos profissionais da saúde, uma coisa que está escrito lá, é mais da parte psicológica dos médicos. Não só deles, quanto dos enfermeiros também. É que os profissionais que ficaram na linha de frente, eles perderam o contato com as outras pessoas. Então, eles têm contato só com os pacientes e com os outros profissionais que também estavam na linha de frente. Então, a preocupação deles era, eles ficavam com medo se eles iam contrair aquela doença também, e se aquele paciente sobreviveria, o que, que ia acontecer com aquele paciente, sabe? Pegava empatia por quem estava ali. E as pessoas que não estavam em linha de frente, que ainda assim da área da saúde, tinham preocupação não só com os pacientes, mas também com os colegas que estavam lá na linha de frente. Então sobrecarregou demais também o psicológico de quem trabalha em hospitais, quem trabalha nas áreas de saúde. Realmente, eu acho que esses profissionais sim, foram os que mais sofreram psicologicamente, né? Por todos esses motivos. Bom, gente, alguém tem mais alguma colocação ou alguma pergunta? A Liane não quer dar uma opinião, falar alguma coisa do que achou de tudo isso? Tô quietinho o encontro inteiro. Pode falar se quiser. Se quiser escrever também, fica à vontade. A internet dela deve estar ruim, que ela tinha mandado mensagem antes no chat que tava com um problema na internet. É verdade, né? Uhum. Bom, eu vou parar de Poxa, gravar então, aqui. ia ser muito interessante se a gente conseguisse fazer um encontro com os três grupos e fazer uma discussão integrada dos três temas, né?
Nossa, verdade, né? Tipo, a parte biológica do vírus, a parte do impactos ambientais e a parte social. Vai ficar bem, bem interessante, né? A gente divide a nível de estudo, né, para o trabalho não ficar tão pesado, mas no fundo a gente está falando da mesma coisa, né? Sim. É que tá Mas tudo assim, interligado, né? sim, mas assim, dando um comentário mais de consideração final mesmo, eu acho que a pandemia é algo que precisava acontecer, assim, tendo em vista o rumo que a humanidade estava tomando, né, de desenvolvimento não sustentável. Então, na minha opinião, a gente tava e ainda tá, né, cavando a própria cova, né, e acho que a pandemia foi uma forma da natureza mostrar pra gente que, não, peraí, dessa forma não dá. Dessa forma vocês não vão conseguir se manter na Terra, né? E o que me deixa triste é que no começo da pandemia pareceu que a humanidade tinha entendido o recado, a gente começou a tomar ações diferentes, só que parece que num dado momento as coisas voltaram ao normal e todo mundo esqueceu sobre isso, né? Então, assim, eu espero que ao final de tudo isso a gente realmente consiga entender essa mensagem que foi dada para a gente, é, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, enfim, e consiga realmente tá mudando as coisas, né? Que a gente consiga fazer um futuro melhor. E mais uma vez, né, Jailson, Késia, parabéns pelo trabalho, muito bacana. Jailson, espero que a gente tenha oportunidade aí, você que estava no primeiro ano, agora está ingressando no segundo, espero que a gente tenha oportunidade aí de se encontrar até eu me formar. Ah, sim, né? Esperar, torcer para que ano que vem a gente pelo menos retome parte, né, das atividades presenciais, porque, nossa, eu só fui 2 dias para o campus, tive que voltar embora, achando que era 15 dias, trazendo roupa para até 15 dias, ficando em casa 1 ano já. Então, eu espero que ano que vem, né, as coisas melhores com a vacinação, com as pessoas tomando mais cuidado, esquecendo que a pandemia ainda está aí, não acabou, né? Então, acho que com a gente sendo mais responsável, quanto mais rápido a gente volta mais rápido, né? A gente pode retomar nossa vida, entre aspas, normal, porque como o Ítalo disse, acho que ninguém vai sair dessa pandemia como era antes, né? Então, eu espero que ano que vem a gente esteja aí retomando as atividades na faculdade.